Bem-vindos a uma jornada sobre um dos capítulos mais sombrios da história moderna. Em 26 de abril de 1986, a usina nuclear de Chernobyl, localizada na União Soviética, testemunhou uma explosão que seria lembrada por décadas, e isso mudaria para sempre o futuro da energia nuclear. Chernobyl foi inaugurada em 1977, compreendendo um complexo com 4 reatores nucleares, sendo o reator 1 o primeiro em operação no ano de 1983. Em seguida, vieram os outros reatores, até chegar no último, o reator 4, que se tornou o ponto central no acidente. Localizada nas proximidades da cidade de Pripyat, na Ucrânia soviética, a usina fazia parte de um abrangente programa de desenvolvimento nuclear. Pripyat era uma cidade planejada estrategicamente construída para abrigar os trabalhadores da usina. Proporcionava uma infraestrutura moderna, incluindo escolas, hospitais, teatros, cinema e instalações esportivas. Os reatores do tipo RBMK, ao contrário de muitos de seus pares nucleares, esses reatores apresentavam uma abordagem única no uso de grafite como moderador em vez de água para desacelerar nêutrons e regular a reação em cadeia. Esta escolha conferia uma moderação mais eficaz, embora introduzisse complexidades operacionais, sendo justificada por considerações de custo. Enquanto a água desempenhava o papel de refrigerante no reator, ela não atuava como moderador, o que diferenciava significativamente esse tipo de reator. A água, além de resfriar o reator, também absorvia nêutrons, desempenhando um papel duplo nesse contexto. O coeficiente positivo de vazio, resultante da formação excessiva de vapor de água no núcleo, aumentava as chances de uma reação em cadeia, tornando o reator propenso a instabilidades operacionais. O reator contava com hastes de controle para regular a reação nuclear. No entanto, sob certas condições, essas hastes poderiam temporariamente aumentar a reação antes de diminuí-la, contribuindo para a instabilidade do sistema. Em contraste com reatores convencionais, onde um coeficiente de vazio negativo é desejável para controlar a reação em cadeia na presença de vapor, os reatores RBMK, incluindo o de Chernobyl, possuíam um coeficiente de vazio positivo. Durante o teste de segurança que antecedeu o acidente, as condições operacionais específicas e a interação complexa das características do reator resultaram em um aumento descontrolado de temperatura e pressão no núcleo, culminando na explosão e liberação massiva de materiais radioativos. A identificação pós-acidente do coeficiente de vazio positivo no projeto do reator RBMK evidenciou uma falha de design crucial. Esse incidente destacou a necessidade de uma cuidadosa consideração das características de segurança em reatores nucleares, enfatizando a importância de designs que minimizem riscos e promovam a segurança operacional. Às 1h da madrugada do dia 26, quando o reator número 4 da usina nuclear estava em operação, ele foi programado para um teste de segurança, coincidindo com atividades de manutenção planejada. O propósito desse teste era avaliar como o reator se comportaria em situações de emergência. Dado que o reator dependia de água para resfriamento, o teste envolvia desligar o reator e aproveitar a inércia da turbina em rotação para fornecer eletricidade às bombas de água por 45 segundos, porém, se o reator parasse de funcionar ou houvesse uma emergência elétrica, a usina contava com 3 geradores a diesel para fornecer eletricidade às bombas de água. O desafio residia no fato de que esses geradores levavam de 60 a 75 segundos para atingir a velocidade total necessária para acionar as bombas de água e 45 segundos não eram suficientes. No entanto, o teste foi interrompido devido à alta demanda energética na rede elétrica de Kiev. Os testes foram retomados às 23h04. O reator alcançou a potência necessária. No entanto, o acúmulo de xenônio 135 provocou uma diminuição não planejada na potência,
desencadeando uma sequência de eventos catastróficos. Durante o teste, o xenônio 135, um subproduto do decaimento radioativo, começou a contaminar o reator, interferindo na reação em cadeia. Apesar dos esforços da equipe para ajustar, a potência continuou a diminuir. Por volta de 1h23 da manhã, o operador acionou os botões de segurança para interromper o teste e restaurar a potência. Com a diminuição da quantidade de água destinada ao resfriamento, o coeficiente de vazio positivo tornou-se um problema crítico. A formação de bolhas de vapor na água destinada a resfriar o núcleo iniciou-se, e o vapor, em contraste com a água líquida, absorvia poucos nêutrons. A reação ficou completamente descontrolada, uma vez que a água, fundamental para a absorção de nêutrons, foi removida do sistema devido à retirada quase total das hastes de controle. À medida que a pressão e a temperatura aumentavam, as tampas das hastes de controle pulavam sem parar em cima do reator. O incrível é que cada tampa pesava 350 quilos. Com o reator chegando a 120 vezes a potência comum de operação, a tampa de 1.000 toneladas sobre o reator foi lançada para cima pela explosão, expondo o núcleo. O grafite, usado como moderador, começou a pegar fogo devido ao contato com o oxigênio, e as condições dentro do reator tornaram-se extremas. A entrada de ar no reator gerou reações químicas adicionais, resultando na produção de hidrogênio. A segunda explosão arremessou detritos radioativos no ar, quebrando completamente o teto do reator número 4. Pedaços de grafite altamente radioativo foram dispersos no entorno. A liberação descontrolada de radiação estava ocorrendo, com partículas radioativas sendo medidas constantemente e liberadas na atmosfera. 2 minutos após a explosão, bombeiros da unidade de Chernobyl foram acionados. Esses homens, sem proteção nenhuma, tiveram diretamente contato com a radiação. Ludmila Ikhnatenko, esposa de Vasily Ikhnatenko, um dos bombeiros heróicos que chegaram rapidamente à usina para prestar os primeiros socorros durante o desastre de Chernobyl, também foi impactada pela radiação. Ao chegar ao hospital, ela notou que seu marido parecia estar se recuperando e saudável, apesar de sua exposição à radiação. No entanto, os bombeiros estavam na fase latente da síndrome aguda de radiação, na qual as células da medula óssea começam a morrer. Apesar da aparência inicial de melhora, os corpos dos bombeiros estavam, na verdade, enfraquecendo significativamente. Os sintomas anteriores, como vômitos e náuseas, podiam retornar, agravando ainda mais a situação. O impacto da radiação resultava na destruição progressiva do corpo dos bombeiros e operadores expostos. A falta de produção adequada de células sanguíneas, incluindo glóbulos brancos, comprometia a imunidade contra infecções. O sistema de coagulação falhava, levando a hemorragias. O sistema digestivo parava de funcionar, tornando a alimentação impossível. As células, incapazes de se reparar devido ao dano causado pela radiação ionizante, morriam gradualmente. Em menos de 2 semanas, o dano irreversível causado pela radiação levava à morte do paciente. O sacrifício dos bombeiros de Chernobyl foi notável, mas as consequências fatais da exposição à radiação destacam a natureza devastadora desse desastre nuclear. A primeira reportagem sobre o desastre foi limitada e controlada pelo governo soviético, que inicialmente tentou minimizar a gravidade do incidente. Foi somente após a detecção de níveis elevados de radiação em outros países europeus que a União Soviética foi forçada a admitir a extensão total do desastre de Chernobyl. No cenário crítico após o desastre de Chernobyl, aproximadamente 5.000 toneladas de materiais diversos foram despejadas no núcleo do reator, visando conter os danos e minimizar a liberação adicional de radiação. No entanto, a eficácia dessa operação foi limitada, pois uma parte significativa desses materiais não atingiu o alvo desejado. Helicópteros jogavam areia e boro ao redor do núcleo,
Eles não podiam se aproximar por conta da radiação. Com isso, uma substância foi formada composta por elementos como concreto, urânio e areia. Então surgiu a preocupação de que essa mistura pudesse atingir um reservatório de água localizado abaixo da usina, potencialmente desencadeando uma nova explosão e liberando mais radiação na atmosfera. Nesse contexto, 3 corajosos voluntários de Chernobyl se destacaram. Eles arriscaram suas vidas ao mergulhar na água contaminada e abrir manualmente as válvulas do reservatório, evitando assim uma possível catástrofe adicional. Contra todas as expectativas, os 3 voluntários sobreviveram, sendo que 2 deles ainda estão vivos nos dias de hoje. Então surgiu um novo plano, visando a construção de uma estrutura, uma espécie de sarcófago, para isolar o reator do entorno. No entanto, antes de iniciar a construção, era necessário realizar a limpeza da área ao redor do reator, para assegurar a segurança dos trabalhadores envolvidos na empreitada. A explosão havia depositado aproximadamente 100 toneladas de detritos radioativos no teto da usina, criando um ambiente extremamente contaminado. Em uma tentativa inicial, as autoridades soviéticas optaram pelo uso de robôs para a limpeza. Contudo, os robôs não aguentavam ao nível de radiação. Eles apresentavam defeitos. Com isso, chegou-se à conclusão de que os melhores operadores para a tarefa eram seres humanos. Esses trabalhadores humanos foram, de certa forma, apelidados de liquidadores, enfrentaram a limpeza e preparação da área para a construção do sarcófago. Enquanto essa limpeza ocorria, helicópteros desempenharam um papel crucial na dispersão de uma solução sobre as áreas afetadas, visando fixar as partículas radioativas no solo. O solo contaminado era meticulosamente escavado e transferido para outras regiões, permitindo a descontaminação da área. Chernobyl transformou-se em uma cidade abandonada, um testemunho duradouro do preço pago quando a segurança em instalações nucleares não é priorizada. O evento não apenas revelou falhas no projeto do reator e na gestão de emergências, mas também destacou implicações políticas e sociais decorrentes de acidentes nucleares. Este desastre resultou em diversas vítimas e a contagem total permanece incerta. Durante o acidente, 2 mortes ocorreram imediatamente devido à explosão de vapor na instalação, uma após o evento e outra devido a uma dose letal de radiação. Nas semanas seguintes, 134 militares, incluindo 28 bombeiros e funcionários, foram hospitalizados com a síndrome aguda da radiação, e muitos deles perderam a vida nos meses seguintes. Chernobyl é classificado como o acidente nuclear mais desastroso da história. É um dos 2 eventos de nível 7, a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, sendo o outro o acidente nuclear de Fukushima. Ao refletir sobre Chernobyl, encontramos não apenas uma história de perdas e sacrifícios, mas também um chamado à responsabilidade. A energia nuclear, apesar de seu potencial, exige uma abordagem cautelosa e responsável. O desastre de Chernobyl permanece como uma advertência perpétua, instando a humanidade a considerar cuidadosamente os riscos e a agir com prudência na busca por fontes de energia. Agora, se você quer saber o que o futuro nos reserva, veja nosso vídeo no qual cientistas descobriram planetas tão habitáveis quanto a Terra e como eles pretendem um dia colonizar esses planetas. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da história de Chernobyl. Se gostou deste passeio, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima jornada!